Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa conversa sobre a ligação entre ciência e espiritualidade. E hoje nós vamos continuar iniciando com a evolução do conceito de saúde. Nós praticamente terminamos aquela parte sobre a física quântica e a espiritualidade, mas aquele conhecimento foi de fundamental importância porque ele vai refletir também nos próximos capítulos do nosso estudo. E nós já vamos fazer essa relação nesse vídeo de hoje. Sobre a evolução do conceito de saúde, vocês podem ver que essa figura ela reflete muito bem a ideia de que antigamente os pajés, os curadores, eram considerados os médicos da época, né? Porque era uma época em que se acreditava que as doenças eram castigos divinos e os rituais eram os procedimentos de cura. Então, os pajés eram muito procurados naquela época para resolver esses problemas de saúde das pessoas. Com o advento do conhecimento grego, e aqui nós vemos uma imagem de Hipócrates, né? Hipócrates foi considerado o pai da medicina e introduzindo explicações racionais para as doenças. Então, aí inicia-se uma fase de causas naturais e não sobrenaturais de doenças. Então, ocorreu praticamente uma transição para a ciência daquela época. Então, surgiram muitos filósofos, muitos cientistas daquela época grega, antes de Cristo, e isso já foi um início que pôde ser aprimorado posteriormente com o advento da tecnologia, depois com o advento da ciência, do iluminismo. Isso foi muito melhor elaborado, mas naquela época grega já haviam pensadores que tratavam dessas questões de uma forma mais independente das questões místicas, que foi a primeira fase, vamos dizer assim, do conceito de saúde numa época antiga. E aqui nós vamos falar um pouquinho de René Descartes, que aí já é avançando um pouquinho nos séculos, ele ainda já é século XV, século XVI. Descartes já assumindo uma postura um pouco mais cartesiana, vamos dizer assim. Naquela época estava em expansão essa ideia cartesiana, essa cultura de considerar o corpo como uma máquina, a observação de cada parte do corpo de forma muito minuciosa, como se cada parte do corpo, cada órgão, cada tecido fosse uma peça de uma engrenagem que funcionaria se todas essas peças estivessem em harmonia, funcionando em harmonia. Então, ele comparava o corpo humano a essa máquina composta de peças físicas que trabalham mecanicamente. Havia uma separação entre corpo e mente. Naquela época não se tinha uma ideia de que a mente, de que os pensamentos, as emoções pudessem influenciar no funcionamento do corpo. Isso não, eles não trabalhavam dessa forma. Isso foi muito importante para o desenvolvimento posterior da medicina. Hoje a gente tem uma medicina muito bem avançada no conhecimento dessas partes do corpo, exatamente por conta dessa visão mais cartesiana que foi adotada da ciência praticamente a partir dessa época, vindo depois, posteriormente, alguns séculos depois aí, vindo o Isaac Newton, que também tinha essa visão reducionista, essa palavra que eu queria lembrar, no sentido de reduzir o corpo humano às mínimas peças que o compõem e analisar até chegar no átomo, né, que só foi analisado e descoberto muitos séculos depois. Mas, apesar disso, a mente não era considerada dentro desse mecanismo, dentro desse processo. Então, Descartes considerava a doença como uma falha mecânica. É como você tem um carro que dá um problema numa peça e você vai levar para consertar, né? Então, o tratamento é focado totalmente no corpo.
deve-se corrigir as disfunções corporais sem considerar os aspectos mentais. Então, isso já é um avanço em relação às primeiras fases do conceito de saúde e doença. Aqui, já avançando, nós trouxemos um slide para tratar desse tripé, né, que hoje praticamente a ciência médica já considera um tripé que forma o conceito de saúde, que é o corpo, a mente e o meio ambiente. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, momento em que muitas atrocidades foram cometidas, o ambiente e a mente foram inseridos de forma bastante incisiva no conceito de bem-estar, no conceito de saúde. Então, nós temos um conceito de bem-estar muito mais ampliado do que era antigamente. Então, hoje é possível dizer que a saúde se estabelece numa harmonia que ocorre entre corpo, mente e ambiente. E quando se fala mente aí, pode-se incluir nessa ideia a questão do equilíbrio emocional, que é essencial para o bem-estar integral da pessoa, né? Então, hoje, o conceito de saúde ambiental ela é integrada. Um contato saudável com o meio ambiente é qualidade de vida que influencia diretamente a saúde integral dos indivíduos. Porém, a gente pode ampliar ainda mais esse conceito, porque se a gente está tratando aqui de fazer a ligação entre ciência e espiritualidade, nós podemos avançar e dizer que o conceito de saúde hoje pode englobar outros campos do conhecimento que antigamente poderia ser considerado místico e hoje cada vez mais se consegue ver nas pessoas essa relação nos tratamentos que são feitos. Então é como se tivesse sendo feito um resgate daquele conhecimento ancestral, daquele conhecimento dos sábios da antiguidade e fazendo uma integração com o que se tem hoje a respeito do conceito oficial, do conceito científico de saúde, né? Então a saúde hoje ela pode ser considerado o aspecto corporal, o aspecto mental, emocional, e aí entram os outros dois aspectos que a ciência oficial ainda não reconhece, mas que é cada vez mais evidente no contexto de tratamento das pessoas, que é o campo energético e o campo espiritual. Então, eu acredito que devemos ter em breve a integração e a ampliação do conceito de saúde para abranger a energia vital da pessoa, a conexão espiritual da pessoa também. Então, isso é estudado hoje de forma paralela, praticamente, com a ciência oficial da saúde, com a ciência médica, mas que fica cada vez mais evidente que os cientistas estão buscando uma forma de integrar, pelo menos uma parte dos cientistas estão buscando uma forma de integrar, porque muitos problemas de saúde estão ficando sem resposta. Muitas doenças aparentemente não têm uma causa evidente que a ciência oficial possa investigar. Então, eu vou dar o exemplo aqui da acupuntura, que é um conhecimento ancestral de praticamente 2.000, 2.500 anos atrás, que traz uma rede de meridianos energéticos que não aparecem em nenhum exame de imagem, não aparecem em tomografia, não aparecem em ressonância, não aparecem em radiografia. Então, da onde saíram esse mapa de meridianos energéticos que hoje a acupuntura se utiliza e há até o reconhecimento de muitos médicos, há resoluções do Conselho de Medicina também, tratando da acupuntura, porque, na verdade, a ciência oficial ela sabe que ela tem um efeito, ela funciona, mas ela não sabe dizer o porquê que funciona ou qual que é exatamente a causa dessa rede de meridianos. Então, é um exemplo que se pode dar dessa integração total do ser, que cada vez mais fica mais evidente, que eu acredito que em breve será abordada de forma mais científica do que é hoje, vamos dizer assim, né? E aí a gente pode trazer aqui também a lei da correspondência, né? Porque essa é uma lei hermética
que, na medida em que se avança no conceito de saúde, a gente pode trazer a observação de que a lei de correspondência diz: aquilo que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Ou seja, há uma reflexão, um reflexo do que há nos planos espirituais para o plano físico. Então, uma ciência que já existe no plano espiritual, por exemplo, ela acaba em algum momento refletindo no plano físico e permitindo esses avanços da ciência médica, possibilitando uma melhora nos tratamentos das doenças e na ampliação do conceito de saúde, né? Então, a lei sugere que o plano físico, mental e espiritual são interligados, né, influenciando-se mutuamente em harmonia. E aí eu busquei uma correspondência, novamente, no Livro dos Espíritos, que pudesse refletir essa ideia de correspondência. E aí você tem na questão 459 a pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos é: muito mais do que imaginais. Frequentemente são eles que vos dirigem. E aonde estaria a correspondência aí? Mostra que o plano invisível, o plano superior, repercute no plano visível inferior. O que ocorre no campo espiritual encontra reflexo direto no comportamento humano. Isso também pode ser trazido para a ideia de o aspecto interno das pessoas, que é um aspecto também invisível, que reflete também no externo, no comportamento dela. Então, não apenas em relação a plano espiritual e plano físico, mas também em relação à ideia de campo mental, campo emocional, refletindo no campo físico da pessoa. Então, essa é a ideia da lei de correspondência. E tá até na própria Bíblia, também trazendo essa correspondência, há passagens como o próprio Pai Nosso dizendo: livrai-nos do mal, assim na terra como no céu. A própria ideia de que o reino de Deus está dentro de você, que são passagens bíblicas que também refletem a ideia de correspondência, né? E aqui o nosso último slide de hoje, a gente vai tratar da ideia chinesa em relação à saúde, que vai trazer, só um minutinho aqui, vai trazer o equilíbrio entre o yin e o yang. A saúde depende do equilíbrio dinâmico entre as energias opostas e complementares. Então a gente já falou sobre essa dupla fundamental de yin e yang, que deriva do qi, que é a energia universal, e o equilíbrio entre o yin e o yang é o que vai determinar, na medicina chinesa, o conceito de saúde ou doença, se a pessoa está equilibrada ou desequilibrada. Podemos fazer uma referência também ao I Ching, que é o livro das mutações, que também é um clássico chinês, que reconhece que tudo está em transformação, sendo essencial adaptar-se para manter a saúde. Então, é um conceito bastante interessante, porque a própria figura do taoísmo clássico, né, que é essa figura que eu acredito que todos conheçam, é uma figura circular, onde você tem o yin em branco e o yang em preto, e uma parte do yang como essa bolinha preta no yin, e ao mesmo tempo uma parte do yin do lado do yang, fazendo uma referência a esse movimento constante. Então, isso aqui eles poderiam ter feito uma outra figura, mas eles quiseram fazer uma figura que refletisse o máximo possível a ideia de movimento. Então, tudo aqui é circular. Você olha para a figura e parece que o branco está entrando aqui no preto e vice-versa. E uma hora esse lado branco vai se tornar preto e esse lado preto vai se tornar branco. Então, a ideia de movimento aí é fundamental. A polaridade e o equilíbrio representam a polaridade e o equilíbrio entre forças opostas, essenciais para o movimento e transformação. Essa é uma outra lei hermética, que é a lei da polaridade. Ritmo e fluxo contínuo, constante entre os extremos, evidenciando a natureza cíclica e dinâmica do universo. E também aqui a lei de gênero, a união entre as forças masculina e feminina revela a complementaridade e a criação contínua do equilíbrio. Então você vê que para a medicina chinesa, esse equilíbrio entre os opostos é o principal fator referente à saúde. Então, quando uma pessoa adoece, quando ela está em desequilíbrio, ela está fora desse fluxo.
no livro O Tao da Física, vai trabalhar muito essa questão do taoísmo, falando que o Tao, como fluxo natural do universo, a partir do momento que a pessoa se dissocia do fluxo natural do universo, ela se torna desequilibrada em relação às energias do Yin e Yang. Então, isso é importante a gente entender para estudar essa questão da medicina chinesa, né? Então, eu vou encerrar o vídeo aqui hoje. O próximo vídeo vai ser falando de um livro psicografado pelo Robson Pinheiro, através do espírito de Joseph Kleber, que é um espírito de um físico da época da Segunda Guerra Mundial, que fez parte desse contexto. E aqui ele vai trazer um trecho desse livro que reflete bem essa questão de que a gente precisa aprender a tratar a causa das doenças, primeiro descobrir aonde que está o desequilíbrio entre o yin e o yang para poder buscar novamente se equilibrar, porque se a gente tratar apenas os sintomas, a causa persiste e ela pode passar a se manifestar em outros sistemas do corpo, caso ela não seja eliminada. Então é um estudo mais aprofundado. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos e até o próximo vídeo. Grande abraço.